E aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o professor Ulisses Harry e a gente vai começar mais uma aulinha. Nosso tema de hoje é questões de Enem, as quais você precisa só de 2 olhos para resolver. Ou seja, são conhecimentos muito básicos e a gente vai utilizar isso aqui para resolver as nossas questões. Antes da gente começar a aula, o que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês deem aquele like, se inscrevam, que é para eu continuar fazendo esses vídeos aqui e ajudando vocês a conseguir aquela aprovação no Enem, aquela notinha ótima, né, em matemática lá no Enem. E de alguma forma vai lhe ajudar quando você estiver na faculdade também, que você vai conseguir já ter uma base muito boa. Se você vai para a área de exatas, né, você vai ter uma base muito boa para continuar aí os seus estudos. Então, vamos lá! Eu comecei com questões dos Enems ou Enem? Das outras versões não, provas, né? das provas passadas do Enem. Das provas passadas do Enem. Então vamos lá. Galera, peguei de 2016, acho que tem 2014 também, 2009, 2010. Então eu peguei vários anos. Ainda vou continuar, ainda vou resolver outras questões também com esse nível básico, para depois a gente ir para outras questões que envolvem realmente aquele conteúdo que a gente vê na sala de aula. Eu disse que hoje a aula ia ser pequena, né? A nossa aula vai ser pequena, então não vou me enrolar. Vamos para a questão, tá? Questões do Enem que você precisa resolver. Questões do Enem que você resolve só com conhecimentos básicos, sabe? Mas nem ler. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar com vocês uma técnica que eu uso quando eu vou resolver questões de prova e quando eu estou em sala de aula resolvendo provas com os meus alunos, tá? O que é que eu faço? Eu vou direto lá pra baixo. Ou como assim, né, safadinho? Você vai olhar o quê? Eu vou olhar o que é que a questão quer. Eu vou logo lá, eu vou direto ao ponto, leio o que é que a questão quer, depois eu volto e faço uma leitura da questão. Ou uma leitura rápida, ou uma leitura aqui, a gente vai fazer a leitura integral e tal, né? Geralmente em prova, principalmente do Enem, você tem que ir lendo e pegando pontos-chave, né? Circula, grifa, risca, faz um X, você que sabe, tá? Mas vamos lá. A questão é assim, nessa disposição, ou coisinha chata, nessa disposição, o número que está representado na figura é, ou seja, eu sei que eu vou olhar para essa figura que está aqui e a partir dela eu vou resolvê-la. Lembrando a vocês que esse conhecimentozinho aqui é um conhecimento que a gente começa a vê-lo quando é muito pequenininho, né? Quando a tia ainda lá do Fundamental 1 começa a te ensinar sobre as classes, né? Unidade, dezena, centena, esse negócio todo. Então é muito básico. Isso aqui eu acho que só pela figura a gente já conseguiria resolver, mas eu vou ler lá em cima a questão toda para dizer o que é que realmente embasa essa questão. Então vamos lá. O ábaco é um instrumento antigo de cálculo que usa notação posicional de base 10 para representar números naturais. O ábaco, pessoal, é muito usado ainda hoje em países asiáticos. Lá a gente tem os abacistas, né? São pessoas que utilizam o ábaco como a gente utiliza a nossa calculadora aqui, né? Aqui a gente vai fazer uma conta, você pega a calculadora, faz a continha rápida lá no celular. Lá, quando eles vão fazer cálculo, geralmente eles tiram um treco da gaveta, botam em cima da mesa e começam a passar coisinhas ali, continha para um lado, continha para o outro e dá certo, tá? Eu já vi vídeos de pessoas fazendo contas com, sei lá, 10 casas de aproximação com o ábaco. Como eles fazem, qualquer dia eu falo para vocês, eu posso até fazer uma aula sobre isso. Se vocês quiserem, vocês voltem a aula, eles fazem uma aula sobre o ábaco. Aí eu vou colocar uma aula sobre o ábaco para vocês. É bom para você aprender realmente o nosso sistema posicional. Vamos lá. Ele pode ser apresentado em vários modelos. Um deles é formado por hastes apoiadas em uma base. Cada haste corresponde a uma posição do sistema decimal que eu estava falando, né? E nelas são colocadas argolas ou continhas ou bolinhas ou coisas do tipo. A quantidade de argolas na haste representa o algarismo daquela posição. Lembre-se que nosso sistema é posicional, então a posição que o número tá quer dizer o valor dele, né? A gente vai ver. Em geral colocam-se adesivos abaixo das hastes, como sim das hastes. Que palavra chata. Símbolos U, que é de unidade, D, que é de dezena, C, que é de centena, M, que é de milhar, né? Aqui a gente entra na unidade de milhar. Aí D, M,
dezena de milhar, cm, centena de milhar. E esse negócio vai embora, como o nosso sistema é infinito, então dá para fazer um ábaco aí gigantesco. Que corresponde respectivamente às unidades, dezenas, centenas, unidades de milhar, dezenas de milhar, centenas de milhar. Foi o mesmo que eu disse. Sempre começando com a unidade na haste à direita, se você não sabe o que é a direita, né? Então, se você é destro, tá? É a mão que você escreve. Se você é canhoto, é a mão que você não escreve. Olha que explicação massa, viu? Aprendeu? Não. Pronto, então vamos aqui. Da direita, as demais ordens do número no sistema decimal das hastes subsequentes. Ou seja, a contagem é sempre da direita para a esquerda. Note que, como eu estou de frente aqui, para vocês vai parecer ao contrário, né? Mas a minha mão direita é essa, a minha mão esquerda é essa, tá? Por favor. Até a haste que se encontra mais à esquerda. Entretanto, o ábaco da figura, né, no ábaco da figura, os adesivos não seguiram a disposição usual. Deixa eu achar que meu cursor tá aqui. Pessoal, eu disse para vocês que dava para resolver só olhando para a imagem, né? Se você já soubesse que era unidade, dezenas e centenas, você ia ver que não precisava ler esse texto todo, né? Eu li mesmo para vocês só para dar essa informação toda, mas só ali na figura a gente já resolvia. Vamos lá. A questão diz que a contagem vai começar da direita para a esquerda. Mas tem um probleminha. Se você notar, as unidades estão bem aqui, né? Estão lá do outro lado, estão do extremo oposto que elas deveriam estar. Então, para resolver essa questão, o que é que eu vou fazer? Eu vou organizar. Porque se você fizer do jeito que está aqui, você erra a questão. Você vai olhar o seguinte, você vai colocar na posição, você vai colocar, né, unidade, dezena, centena, aí unidade de milhar, que aí foi só um M, para mim foi show, porque fazer letra aqui é horrível, né? Ó, unidade, dezena, centena, milhar, unidade de milhar, aí vem a dezena de milhar, é um D, Ulisses, sabe o que é um D? Um D, e aqui um M. Pronto, fiz uma tabelinha embaixo para não ter que ficar fazendo esse negócio aqui, né? Para que isso? Vamos lá. Organizei, ó, como é que eu fiz? Da direita, né, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Aí o que é que eu faço? Depois de eu fazer essa tabelinha aqui com essas letras, eu vou olhar a quantidade de discos, de argolas que tem. Nas unidades, tem quantas argolas? Tem uma, tá aqui o 1. Lá nas dezenas, ó, o Dzinho aqui, onde é que tá? Tudo tá todo torto, todo bagunçado esse negócio. Vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 7 discos, 7 argolas. Então tá aqui os 7. Nas centenas tem quanto? Nas centenas só tem 1. Olha, centena onde é que tá? Centena só tem 1, então é 1. Lá na unidade de milhar o que é que tem? Galera, não tem nada. Se não tem nada, para quem assistiu o meu vídeo lá de matemática básica, quem não assistiu vai lá e assiste, ainda dá tempo, você pode até dar um pause aqui e assistir lá. Vou deixar aqui em algum canto, tá? Vai estar aí, você vai ver, vai estar aí a indicação do vídeo, você vai lá, assiste e depois volta para cá. O que que eu falei? Eu falei que o zero, ele tem dois valores, né? Ele tem o nada, ele pode ser nada, ou ele pode ser 10, 100 ou 1000, né? Então ele tem dois valores. Nesse caso aqui, pessoal, ele está representando o zero da milhar, não é isso? Então eu vou colocar o zerinho que não tem número nenhum, quer dizer que aqui eu completei as minhas casas. Aqui foi tudo completo. Então eu deixo um zero aqui e vai um para lá, né? O vai um que a gente aprende. Então ficou aqui, ó, o zero. Nas dezenas de milhar, vamos encontrar a dezena de milhar. Onde é que está a dezena de milhar? Onde deveria estar a unidade, né? Tem quantos? Tem 1, 2, 3, 4, 5, tem 6. Então você vai lá e coloca o 6. Centena de milhar, o último que a gente vai colocar, olha onde é que esse cidadão está. E eu só tenho 4 aqui. 1, 2, 3, 4. É porque aqui eu não fiz a arte, vou até fazer. Pronto. 4. Eu coloco 4 lá. Só organizando aí, você já viu que a resposta já saiu, né? Já saiu a nossa resposta. Que número é esse? 460 mil. Se quiser botar o pontinho, né? Que a questão traz o pontinho. 460.171. Então,
O item correto é o item D. D de quê, hein? D de doido não, né? Tá falando de matemática, falar de doido não tem nada a ver. D de David, não? Doce. Doce. Adoro doce. Cadê? Não tem. Tá, D de Não doce. comprou? Tá, já resolvemos aqui, pessoal. Vamos abrir a próxima. Olha como é fácil uma questão dessa. Você lê uma questão dessa no Enem, cara, não tem como você não resolver. Aí isso aqui, pessoal, é o resto da outra questão, tá? Ó, item D, 460.171. Vamos à próxima. Enem também 2016. Questãozinha, cara, show. Essa questão aqui, ela só exige que você tenha o quê? 2 olhos. Sabe o que eu falei? 2 olhos e saiba multiplicar, tá? Sem calculadora, porque a gente vai utilizar aqui uns cálculos. Usa o ábaco. Razoável, né? Usa o ábaco, pronto. Vou lá embaixo para ver o que é que a questão quer. Eu vou lá embaixo mesmo, lá embaixinho, lá no finalzinho, lá na ponta. Ó. Qual a medida que mais se aproxima do diâmetro da roda do milênio? A roda do milênio é esse negócio aqui, tá? É um nome estranho pra se botar no negócio. Mas aqui, essa é a roda do milênio. Sou do milhão! Tudo bem. Então, a roda do milênio, essa daí, ele quer que a gente diga qual é em metro. E aí, ele dá umas informaçõezinhas aqui que eu já vou olhar pra vocês. Ele já diz aqui assim que um pé equivale a 12 polegadas. 1 polegada equivale a 2,54 centímetros. Ou seja, a gente vai fazer um trabalhinho de conversão. Eu estou só olhando por cima as informações que a questão deu. Lembrando que no Enem você não tem esse tempo todo, né? Então você vai passar uma vista rápida e já vai pegar ali o que é que tem, o que é que você vai usar e dar uma lida lá em cima. Vamos ler lá em cima. A London Eye. Olha aí, tive aula de inglês, tá? Pelo computador. Então, a London Eye é uma enorme roda gigante na capital inglesa. Qual é a capital inglesa? Aula de geografia. Tá bem aqui, é London Eye, né? Londres. Olha aí, viu? Capital inglesa é Londres. Por ser um dos monumentos construídos para celebrar a entrada do terceiro milênio. Ela também é conhecida como Roda do Milênio. Um turista brasileiro, em visita à Inglaterra, perguntou a um londrino o diâmetro. O londrino deve ter olhado para ele e ter feito aquela carinha. Não, nada contra os ingleses, tá? São pessoas maravilhosas. Destacado na imagem, tá lá, da Roda do Milênio. E ele respondeu que essa roda gigante, né? Essa roda do milênio, tem exatamente 443 pés, tá? Os países que foram colonizados pela Inglaterra e a própria Inglaterra, né? Eles ainda utilizam essa coisa dos pés. É uma unidade de medida. É uma unidade de medida, exatamente. Que antes era associada ao pé do rei. Só que todo rei que entrava tinha um pé, né? Podia ter um pé maior, um pé menor. Então ficava... Imagina, todo rei que entrasse, eu tinha que mudar todas as medidas que foram feitas no meu país, né? Ficava complicado. E depois eles deixaram certinho o que é um pé. Deu uma padronizada, Eles padronizaram exatamente o que é o pé. Todo e qualquer pé tem que ter aquele tamanho. Não, só para mim. Nasceu maior, cortou. Para mim não é a China, tá? Não é a China. Vamos aqui. Continuando. Não habituado com a unidade pé e querendo satisfazer sua curiosidade, esse turista consultou um manual de unidades de medidas e constatou que um pé equivale a 12 polegadas. Ele só complicou a vida dele. Olha lá, um pé equivale a quantos centímetros? Multiplica. Morreu. Mas tem que complicar, né? Senão não tinha questão. Um pé, 12 polegadas. 1 polegada equivale a 2,54 centímetros. Olha que legal. Após alguns cálculos de conversão, o turista ficou surpreendido com o resultado obtido em metros. Então vamos lá. Qual é a medida que mais se aproxima do diâmetro da roda do milênio em metros? Galera, vamos fazer o seguinte. Ele está dizendo que um pé equivale a 12 polegadas e 1 polegada equivale a 2,54 centímetros. Então preste atenção aqui no negócio. Informações que a questão trouxe. Tá aqui, ó. Um pé, 12 polegadas, 1 polegada, 54 centímetros. O que é que acontece aqui? Para transformar o diâmetro da London Eye em metros, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou multiplicar, ó. Se um pé equivale a 12 polegadas e 1 polegada 2,54 centímetros, eu vou multiplicar, ó, 12 por 2,54. E o resultado que der aqui, eu vou multiplicar por quem? Vou multiplicar aqui, ó, por 443, que é a quantidade em pés. Eu vou transformar pés em polegada, polegada em centímetro e fazer, e fazer essa multiplicação. Muito simples. Então, vamos multiplicar aqui, ó, 12 vezes 2,54
Vou até mostrar para vocês aqui passo a passo na nossa calculadora. Então vai ficar 12 vezes 2,54. Isso vai dar 30,48. Ou seja, 12 polegadas equivale a 30,48 centímetros. Quem nunca ouviu falar daquela faca 12 polegadas, né? São 30 centímetros de faca. Uma faca do tamanho de uma régua. Ou é 13 polegadas? É 13 polegadas ou é 12? Não sei. Mas eu acho que é 12. Não entendo de facas ainda. Eu acho que é 12 polegadas. Tá aqui no Ceará, tem muito. Obrigado. E depois eu vou multiplicar isso aqui por quem? Por 443. Por quê? Porque 443 é o diâmetro da London Eye que eu quero em metros. Eita. Não é água não, negada. É chá de gengibre. Então, ó, o que é que deu? Deu exatamente o resultadozinho que tá aqui bonitinho, ó. Né? 13.502,64. Mas presta atenção, o que é que eu tenho aqui? Está em centímetros. Eu não quero em centímetros, eu quero em metros. Aí você vai lembrar daquela tabelinha lá que você aprendeu também lá nos primórdios da sua educação. Acho que é quinto ano, é quarto ano, já começa a ver isso, se eu não me engano. Aí no sexto ano você vê de novo, no sétimo ano você dá uma olhada também, e você está sempre resolvendo coisas, né, que você tem que transformar. Então presta atenção nisso, que algumas provas, principalmente a do Enem, ela pede que você saiba esses conhecimentozinhos, tá, básicos. Então eu vou ter que transformar isso aqui, esse 13.502,64 centímetros em metro. Então você vai lembrar, eu coloquei a tabelinha aqui pra gente. Vamos abrir a próxima listinha, tá? Ó, o que é que vai acontecer aqui? Tá vendo aqui, ó? Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Aí aqui eu tenho os outros, né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro. Galera, não sei porquê, eu não sei se vocês acham, mas eu acredito que decâmetro deveria ter outra sigla. Porque todo mundo tem dois, ó. Tem dois. Só ele tem 3. Eu acho que saiu do... Eu sou meio louco, assim, com a parte de simetria. Tem que ter sempre aquela simetria. Acho que só eu que penso nisso. É que loucura. Cada matemática tem essa loucura, né? Acho que deveria mudar. Pode ser toque, pode ser algum tipo de toque. Vamos lá. Pra aula. Irrelevante para aula, vamos voltar para aula. O que é que vai acontecer aqui? Eu estou no centímetro e tenho que ir para onde? Para um metro. O que é que vai acontecer? Eu vou voltar, ó, 1, 2 casas. Quando eu estou voltando, quando eu estou vindo da menor unidade para a maior unidade, eu divido. Quando eu estou indo da maior para menor, eu multiplico. Ou, como a gente diz, né, eu volto a quantidade de casas que eu voltei no meu esqueminha, que é esse aqui. Então eu voltei quantas casas? Ó, eu voltei 1, 2. Então o que é que vai acontecer aqui? Se a vírgula está aqui, ela vai voltar 2 casas. Então eu tenho 1, 2, a vírgula vai ficar bem aqui. Está aqui nosso resultado, ó, em metros. Dá exatamente 135,0264 metros. Só que a questão pede o mais aproximado. Então o mais aproximado seria exatamente 135 metros. 135 metros. Acabou a questão. Foi difícil? Não foi difícil, foi bem simples. E só lembrando, galera, eu ainda não fiz o blog, né, que eu prometi na outra aula. Quem assistiu a outra aula, eu não fiz ainda, mas vai ter, tá? Vai estar, eu vou estar nas descrições quando tiver tudo pronto. Eu tô procurando um negócio que fique legal pra gente, fique bem organizadinho, bem show, tá? Então quando tiver, não se preocupe que a gente vai colocar lá todas essas notas de aula, as questões, tudo que você puder. Todo material. Todo o material será disponibilizado, tá vendo? Pronto. Vamos lá, para a próxima. Terceira questão. Eu fiz só 4 questõezinhas só pra gente começar devagarinho, pensando, né? Eu tô suando. Calor. Então vamos lá. Enem de 2014. Bicho chato. Os incas desenvolveram uma maneira de registrar quantidades e representar números utilizando um sistema de numeração decimal posicional. Lembrando, pessoal, que os incas, os astecas e os maias, originalmente eles não utilizavam a nossa base 10. Eles utilizavam a base sexagesimal. O que quer dizer isso? Sexagesimal quer dizer base 60.
explicar o que é isso, né? Lá, matemática básica, lá, se você quiser assistir lá, que você vai assistir, eu explico o que é a base decimal, vou explicar aqui também, eu tenho que falar sobre isso. A base decimal, você dispõe de 10 símbolos para escrever qualquer número. Na base sexagesimal, você dispõe de 60 símbolos para escrever qualquer número. No nosso sistema decimal, quando a gente completa 10 numa posição, a gente vai um e soma com o outro, né? No sistema sexagesimal, você completa 60 para poder ir para o próximo. A gente vê isso quando a gente estuda ângulos, a gente vê isso quando a gente fala de hora, tá? É uma herança do sistema sexagesimal, que por incrível que pareça, o sistema que a gente usa sexagesimal não tem a ver com os incas, tem a ver com os mesopotâmios, que também utilizava a mesma base sexagesimal. E, historicamente e geograficamente, eles nunca tiveram contato, mas desenvolveram a mesma base. Como? Não sei. Alienígena. Tá? Eu acredito nessa teoria. Vamos voltar pra cá. Então eles desenvolveram isso daí. Sistema de cordas, tá? Ó, um conjunto de cordas com nós denominado quipus. Aí eu fui pesquisar quipus. Quipus da língua Quichua, tá? A língua dos incas, né? Quer dizer nó. Criativo, não? Quer dizer nó. Nó. Ou seja, você tem uma corda de nós, você tem um quipus. Vários nós. Imagina tu no meio da rua dizendo que tu tem uma certa quantidade de coisas e fazendo nó em corda para poder saber, né? Ia ser bonito, ia ser muito interessante. Eles tinham também um sistema de cordas coloridas. Depois a gente pode até falar sobre isso também. Acho que eu vou fazer uma série de vídeos aqui, se der tempo, se der. Foco! Né? Só sobre a história da matemática. Volta pra cá. O quipus era feito de uma corda matriz. Essa aqui é a corda matriz, pessoal. Eu vou botar de vermelho. Cadê? Tá aqui. Vou botar de vermelho para vocês verem. Essa é a nossa corda matriz, uma corda mais grossa que segurava as outras, tá? Ou principal, matriz ou principal, na qual eram penduradas outras cordas mais finas. Aqui eu já sei que ele vai escrever um número, né? Se eu vou lá para baixo, ele diz, ó, o número da representação de quipus da figura 2 em base decimal é. Pronto. Então eu já sei que ele vai querer que eu olhe para um exemplo e diga o que é que tem no outro. Porque bem que ele fala assim, ó, de diferentes tamanhos e cores, eu até falei das cores. As cordas pendentes ficavam penduradas nas outras. De acordo com a sua posição, os nós significam unidades, dezenas, centenas e milhares. E assim vai embora. É tipo o ábaco. Aqui é o ábaco dos incas, um ábaco de corda, o ábaco dos incas. Na figura 1, o quipus representa o número 2453. Para representar o zero em qualquer posição, não se coloca nenhum nó. Galera, isso aqui dava um trabalhão, porque você tinha que... Imagina que eu contando deixo uma certa distância entre os nós. Mas imagina que outro cara dando nós, ele deixa uma distância bem menor. Então como é que eu vou saber realmente se a pessoa não estiver lá com a corda dela explicando a quantidade? É isso que dava o problema do sistema de cordas. O mesmo caso do pé do rei, né? O mesmo caso do pé do rei. O povo gostava de complicar antigamente, né? É porque é um desenvolvimento, isso tem a ver com o desenvolvimento da sociedade em si. Depois a gente fala sobre isso. Então vamos lá, ó. Aqui tem 2453, ó. Dois nós aqui em cima, então 2 milhares, né? 2000. Aqui 4 centenas. Aqui eu tenho 5 dezenas e tenho 3 unidades, 3 nós. Cada pontinho desse aqui, pessoal, equivale a um nó, né? Então eu tenho 2453. Aí ele quer que você diga quanto é que tem aqui. Vamos lá, né? Eu tenho 3, então 3.000. Vou botar aqui o 3. Aqui eu tenho quanto? Aqui eu tenho 0. 0. Então, nada. Pronto. Aqui eu vou ter quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Tem 6. Então, 3, 6. Quantas unidades? 4 unidades. Então, qual é o número que está representado aqui? Lendo de cima para baixo, tá? Por favor. Vai ficar 3.064. Esse é o número que está na segunda corda, no segundo quipus aí.
Então, qual é o número que está representado na figura 2? Vai ser 3.064. Aí eu fiz uma representaçãozinha numa tabela, mas a gente nem precisou dela para resolver. Que bom, né? Que bom. Vamos lá. Ó, na tabelinha como é que ficou? Do mesmo jeito, até organizei do mesmo jeito. Ó. Os 3 nós aqui em cima, nenhum nó aqui, 6 nós aqui e 4 nós aqui. Então, 3.064. Qual é o item correto? O item correto é o item C, 3.064. Vamos para a nossa quarta e última questão. É a questão que exige um pouquinho mais de raciocínio, porque a gente vai utilizar a velha regra de 3. Eu ainda não tive tempo para explicá-la na matemática básica, a gente ainda não chegou lá, mas a gente vai chegar. E aqui eu vou dar uma ideia geral para você. Já está com meia hora de vídeo. Vou cortar. Uma cooperativa de colheita propôs ao fazendeiro. Vamos lá no final, vamos ver o que a questão quer logo. O fazendeiro argumentou. Olha aqui. Para atender às exigências do fazendeiro e supondo que o ritmo dos trabalhadores e das máquinas seja constante, a cooperativa deveria. Essa pergunta final aqui não me deu nenhuma orientação, né? Então a gente vai voltar para o início da questão. Uma cooperativa de colheita propôs a um fazendeiro um contrato de trabalho nos seguintes termos. Vamos lá. A cooperativa, vou botar de vermelho, fornecerá 12 trabalhadores. Quando você for resolvendo questão, você já vai riscando assim mesmo para você ver o que é que você vai usar. 12 trabalhadores, 4 máquinas, um regime de trabalho de 6 horas diárias, capazes de colher 20 hectares de milho por dia, ao custo de R$10 por trabalhador, por dia de trabalho, e R$1.000 pelo aluguel diário de cada máquina. Aí o que é que o cidadão fez? O fazendeiro argumentou que fecharia o contrato se a cooperativa colhesse 180 hectares de milho em 6 dias, com gasto inferior a 25 mil. Aí vamos lá. Para atender às exigências do fazendeiro, e supondo que o ritmo dos trabalhadores e das máquinas seja constante, a cooperativa deveria. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é estipular valores e ver se, de acordo com o que eu tenho aqui em cima, na parte que fala de dinheiro, tá aqui, essa parte aqui fala de dinheiro, né? Se eu estou dentro desse padrão, ou seja, se o meu gasto é inferior a 25 mil reais. Se for inferior, eu vou ter que olhar para outras coisas, né? Então, vamos lá. Vamos primeiro ver se está dentro do padrão monetário. Eu tenho 12 trabalhadores. Cada trabalhador, pessoal, é R$10 por dia. E lembra que o fazendeiro colocou aqui 6, viu? Ele deixou bem claro 6 dias. Então, eu vou ter 12 vezes 10. Depois, 4 máquinas. 4 máquinas a R$1.000. Então, eu vou ter 4 vezes 1.000, aluguel diário. Como ele falou de 6 dias, você pode somar o 4.000, ó, 4 vezes 1.000 dá 4.000. O 12 vezes 10 dá 120, né? 120 mais o 4.000 dá 4.120. Vezes 6, aí eu fiz aqui um cálculozinho bonitinho, ó. Primeiro, eu calculei trabalhador em 6 dias. Trabalhador em 6 dias vai dar isso aqui, ó. 12 vezes 10 vai dar 120, vezes 6 dá 720. Isso aqui é em dinheiro, tá? 720 reais. Pronto. Vamos lá para das máquinas, né? 4 vezes 1.000 dá 4.000 vezes 6. Então, 4.000 vezes 6 dá 24.000. 24.000 mais 720, eu tenho 24.720. Se eu tivesse somado e multiplicado por 6 depois, dava no mesmo também, não tinha problema não, ia dar a mesma coisa. Aí você olha o seguinte, o gasto é inferior a 25 mil, ou seja, por conta das máquinas e quantidade de trabalhadores, e nos 6 dias, o valor está abaixo de 25 mil. Então, está dentro do padrão
que o fazendeiro pediu. O que é que a gente tem que olhar agora? Eu tenho que olhar se as horas trabalhadas estão dentro do padrão, para a gente manter o que o fazendeiro quer. Porque o fazendeiro diz bem aqui que quer que termine, quer que eles façam 180 hectares em 6 dias. Ele deixou bem claro isso. Então, vamos aqui, ó. O que é que eu tenho que olhar? Na questão aqui, ele coloca 20 hectares de milho por dia. 20 hectares de milho por dia. Logo, em 6 dias, eu vou ter quantos hectares de milho? Eu vou ter 6 vezes 20, que vai dar 120, né? Vamos abrir nossa próxima notinha e última. Pronto, então, ó, 6 vezes 20 dá 120. Então, 120 hectares naquele padrão que a cooperativa propôs. Aí vamos para cá. O fazendeiro quer isso aqui em 6 dias. O que é que eu vou fazer? Em 6 horas, né, trabalhando 6 horas por dia, lá no primeiro contrato que a cooperativa propôs, eles vão fazer 120 hectares em 6 dias. Mas o fazendeiro quer 180. Logo você faz aquele, né, o cruz credo, x credo, seja lá como você queira chamar aí, tá? Que é a nossa regrinha de 3, né? Em 6 horas, 120 hectares. Em quantas horas eu terei 180 hectares? Aí você faz uma multiplicaçãozinha aqui em x, ó. Esse vezes esse e esse vezes esse aqui. Aí vai ficar 120 vezes x dá 120x. 180 vezes 6 dá 1080. Pode fazer na sua calculadora aí, no seu ábaco, você vai ver que dá isso aí, tá? Então tem aqui 120x é igual a 1080. Como a gente sabe, isso é uma equação do primeiro grau. Então eu tenho que passar esse cara aqui, esse 120, para o outro lado. E se ele está multiplicando, ele vai dividindo. Ou, matematicamente falando, você divide dos dois lados, né, dos dois termos da equação por 120, tá? 1080 dividido por 120 vai dar exatamente 9 horas. Vai dar 9 horas. Então, o item correto vai ser o item D. Aí eu vou voltar lá nas questões para a gente ler o item D. Vou voltar na anterior. Voltar, é claro que é na anterior, né, Alice? Vou voltar aqui para mostrar para vocês o seguinte, ó. Qual era o item D? Aumentar a jornada de trabalho para 9 horas diárias, né? Você lembra que eram 6 horas, então voltou para 9 horas diárias. Galera, essa foi nossa aula de hoje. Eu gostaria que vocês deixassem no comentário qual foi a questão do Enem que vocês acharam mais difícil e qual foi a questão que vocês acharam mais fácil, né, nessa vida de estudante de vocês aí. Então, valeu, galera, até a próxima. Um abraço. Diga qual foi a questão que você achou mais difícil e qual foi a que você achou mais fácil, tá? Questão do Enem. Lembra de falar a questão do Enem? Qual foi a questão do Enem que você achou? É isso? Começa tudo de novo. Primeiro encerra a aula.